Máquina não tem alma. Vamos começar com essa frase. E não sou eu que falei ela. Isso é o Marcos Rossi, CEO, fundador do Gramado Summit. Acabei de voltar de Gramado, inclusive. Acabei mesmo. Cheguei agora aqui na minha empresa e já sentei pra gente gravar, porque é bom aproveitar quando tá tudo na mente ainda, né? Essa experiência incrível que foi. E de experiência incrível, eu espero que essa aqui também seja uma, porque é o começo do de fora da rota, né? O objetivo aqui é mostrar um pouco do que eu faço e do que a gente aplica na nossa mentoria, que é o Rota 196. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pablo Salomão, então mentor, psicólogo, empreendedor, gestor público, o que tu quiser imaginar. Aliás, imaginar é o tema do nosso primeiro episódio. Não só imaginar. O Marcos traz que... Isso é bem interessante, tá? O Gramado Summit não é um evento de inovação. Ele é um evento de brainstorm. Brainstorm, chuva de ideias, né? O objetivo é fazer a conexão, fazer o networking, fazer com que o ser humano pare naquele momento ali e reflita, pense sobre o seu futuro. E aí, vamos aprofundar um pouco mais o tema, porque o debate do momento é um debate revolucionário. Não sei se tu já analisou. Nós estamos num mundo onde a crescente da inteligência artificial está cada vez mais forte e vai seguir tendência, né? Então, de fora da rota, né, vai servir como um manual para a gente comentar sobre as tendências mundiais, e a inteligência artificial é uma delas. Vamos começar por essa linha nesse episódio 1 aí, a gente vai ajustando. Lembrando que o mentorado ele tem esse acesso exclusivo de trazer perguntas pro de fora da rota, e aí eu vou responder elas aqui sobre sempre o tema, tá? Isso é muito importante. E aí trazendo umas reflexões que a gente tem sobre o evento, que eu acho que é muito importante, porque conecta muito com essa questão de IA versus humanidade, e é bem nessa linha, é bem nessa lógica. Vamos tentar compreender o que o ser humano está fazendo com a inteligência artificial. Cara, é muito engraçado, porque eu ainda tô aqui com o meu pequeno bracelete, pulseira do Gramado Summit ainda, né? E as coisas estão muito frescas na cabeça. E um ponto que eu super recomendo, isso aqui vai virar um podcast, né? E eu recomendo vocês assistirem o podcast que tem do Luciano, assistirem e escutarem, tá? Do Luciano Potter com o Marcos Rossi. O Luciano foi um dos palestrantes do evento. E eles comentam muito sobre a experiência daquele pequeno ecossistema ali que começou em Gramado, com 600 pessoas, e hoje, no evento, no mínimo 20 mil pessoas participaram. Todas, grande parte, empresas e profissionais autônomos querendo crescer, de tudo quanto é área. Isso é muito importante, porque quebra aquela linha da inovação, e aí a gente olha que a inteligência artificial, ela já é popular. E ela é popular em vários conceitos. E o primeiro que eu gostaria de trazer, que eu acho muito importante, é que tu já percebeu que ela tá popular. E como é que tu percebeu isso? Tu percebeu, aí eu começo a falar, já até me dá calor. Tu percebeu porque tu já deve ter comentado, nossa, aquela publicação da fulana foi muito boa, mas o texto tá de chat GPT. Ah, mas aquela imagem ali, não, aquela chat GPT. O chat GPT, ele democratizou o acesso da inteligência artificial, começa com ele, né? Hoje a gente tem o cloud, tem outras inteligências muito mais eficazes, inteligentes também, que o próprio chat. Só que o chat, ele populariza a inteligência artificial. E aí, aqui entra um ponto que foi conversado muito dentro da Gramado Summit e que eu vou entrar a fundo aqui, que é como o profissional autônomo lida com as novas ferramentas do mundo. Porque não tem como a gente evitar
a inteligência artificial. É que nem nós tentarmos ignorar a convivência com as novas gerações que estão surgindo. Com a geração alfa, a geração beta, a própria nós, de gerações anteriores. E sempre vem esse papinho, né? Ah, mas como vamos lidar com o jovem? Não vamos conseguir. Como é que eles vão se adaptar ao mercado? Em um determinado momento, em alguns painéis que eu participei, um dos comentários que eu fiz foi que não é sobre a gente adaptar o mercado para eles, né? É a gente se adaptar. Como nós vamos se adaptar a essa nova geração que vai conviver conosco no mercado? E a inteligência artificial, assim como o uso excessivo das redes sociais, o uso excessivo do celular, o celular ser um braço, uma parte do teu corpo, não tem mais como evitar. Antes de pegar a estrada, eu olhei assim os stories, vi um stories de um amigo, ele falando, dei um tempo das redes sociais, agora voltei. Psicologicamente falando, isso não significa nada, porque não tem mais como tu evitar. E não é a rede social que te atrapalha. A rede social ela vem para potencializar, mas hoje, tanto a rede social, tanto a internet, como a inteligência artificial, que é onde eu vou me aprofundar, é má utilizada. Então é por isso que a gente vê uma grande tendência de conteúdo nas redes sociais hoje feitas por profissionais autônomos que a gente percebe que é do ChatGPT. Porque o ChatGPT é a principal inteligência artificial sendo utilizada, é o pontapé inicial, é quem democratiza o acesso, sim, mas se torna, coitada, até se torna banalizada pelo uso errôneo do profissional autônomo, da população no geral. Mas aqui vem uma reflexão que é extremamente importante. Isso mostra o quanto talvez a gente não esteja ainda preparados para entender o uso da ferramenta ou nós não entendemos a necessidade de transformação dentro de nós que é necessária. E é uma coisa que eu falo muito na mentoria. E nessa semana, a mentoria do Rota teve uma experiência muito legal. Durante a semana, eu testei o mentorado sobre aspectos que nos levam a uma vida automática. Então, sabe aquela coisa de escola, que a gente tem que fazer o tema e a gente tem preguiça de fazer e não faz? Como se o professor tivesse um dever conosco e não nós que temos que cuidar da nossa vida e dar o melhor de si. Não, o professor tem que ficar puxando. Eu, como um belo professor, fui lá e puxei todos os meus mentorados. Todo mundo tem que responder. Vocês precisam responder tudo que a gente traz aqui na mentoria. A mentoria tem vários aceleradores dentro dela durante a semana. Vocês precisam responder tudo. Dá um check, pelo menos. Mostra que tu tá presente. E aqui foi um pequeno laboratório. Porque o que aconteceu em meio a isso? Alguns mentorados foram lá e, na dificuldade de responder uma pergunta que não era complexa, mas tinha o seu nível de dificuldade, que exigia pensar fora da curva, exigia não ser algo automático. Eu não sei o que eu vou falar. Eu vou dar um check e vou sumir. Ou um check e depois eu respondo. Resultado, chegou no final da semana, eu lá no Gramado Summit. Hoje, no RotaCast, que é um áudio diário que eu mando na comunidade dos meus mentorados, eu mostrei, gente, vocês analisaram como é fácil a gente seguir a tendência do automático? Eu simplesmente, como um professor, no início da semana, cobrei, esteja presente em todas as atividades. Tu, para fugir do pensamento crítico, foi lá e ficou esperando. Só dando check. Virou mais um. O uso errôneo da inteligência artificial, resumidamente, é isso. Quando nós aceitamos que ela simplesmente pense por nós. E na Gramado Summit, o debate era: o ser humano está entendendo que ele precisa entender a inteligência artificial? Olha que interessante isso. O ser humano tá entendendo qual é o papel dele agora? Que o papel do ser humano agora é discutir algo que ele criou para ele mesmo, não virar algo que vai acabar com os serviços.
Nós já escutamos, já agora recentemente, programadores, que foi uma tendência ali na pandemia, tá? Nossa, o que se explodiu, que precisa de programador é a profissão do ano, do século, não sei o quê. Com a inteligência artificial já tem abas dentro da inteligência artificial que já pode, com o tempo, substituir programadores de determinadas linhas. E isso não é só na tecnologia, isso vai para outras áreas. Dubladores, design. Veja, design é uma profissão extremamente, se tu analisar, nova. Social media que está surgindo agora. Já vai ser derrubado. Olha que interessante. Dublador, né, tradutor, são profissões mais antigas, podem ser derrubadas. E aí onde entra o papel do ser humano? Gramado Summit trabalhou muito isso. E se conecta diretamente com essa questão da IA versus o ser humano. E eu sei que aqui eu tô vagando em vários pontos, mas eu espero que a conexão esteja fazendo sentido. Porque no final das contas vai falar muito, e lá na Gramado Summit falou muito sobre isso. Foram palestras não de tecnologia e inovação apenas, mas de o indivíduo, pensar o indivíduo. Como eu devo me desenvolver para o mundo? Que propósito eu devo deixar no mundo? Além do meu próprio, porque preciso construir um legado para a sociedade. E aí, o processo da Gramado Summit falava mais sobre nós precisamos assumir o nosso protagonismo. Toda ferramenta que vem para ajudar, ela tem que ser tratada como uma ferramenta. Então, o erro do profissional autônomo passa em ficar dependente, jogando a inteligência artificial como seu próprio pensador crítico, o teu filósofo, a tua referência eterna. E não é esse o caminho. Tem conceitos e formas para interpretar esse recorte que é a inteligência artificial, que é a evolução, que nós não temos como ir contra. Assim como nós não temos como ir contra das novíssimas gerações, nós não temos como ir contra a inteligência artificial, as redes sociais e assim vai. Tempos atrás, nós começamos no Orkut, nós fomos pro Facebook. De repente o Instagram não vai dar nada, virou um caminho de venda praticamente o Instagram. E ele vai continuar, e agora surgiu o TikTok e daqui a pouco surge uma nova, que tanto eu quanto tu vai ter um grande problema para lidar. Então são pontos interessantes para a gente pensar. E no final das contas, voltando aos meus mentorados, e essa semana que alguns se sabotaram e ficaram recebendo automático, a vida do profissional autônomo é isso. Como é que eu me diferencio? Se eu me formo numa turma que tem 30 psicólogos, como eu me diferencio no conteúdo, na performance, em todo o processo? Eu vou lá consultar o ChatGPT para me ajudar. Tu acha que os outros não estão fazendo isso? Claro que estão. A questão é como tu utiliza a IA para te ajudar no teu processo de individualidade. Como um assistente, de fato. Para tu te tornar algo próprio. E não apenas uma cópia. Se tu fizer perguntas rasas, se tu viver só no check, ele vai te entregar o básico. E aí tu vai ser só mais um no mercado. E tá claro, tá? Nos 3 dias que eu fiquei lá, que eu cheguei agora há pouco, né? Dos 3 dias, ficou claro que o profissional que aprender a se individualizar vai sair na frente no mercado. Porque ninguém mais quer mais do mesmo. Volto a dizer, se uma turma forma 30 psicólogos, naquela linha, os 30 são iguais. É a partir dali do mercado que o jogo muda. Como é que tu vai se diferenciar? Então, saber utilizar esses recortes, utilizar a inteligência artificial, assim como as redes sociais, vai ser extremamente importante, porque a gente vai lá, a gente quer repetir o conteúdo do outro, a gente quer tentar seguir o roteiro do outro, só que, se
tu já tá olhando o texto da pessoa, o conteúdo da pessoa e tá dizendo isso é chat GPT? Tá vendo para onde a gente tá indo? Um mundo de cópias. Pessoas preguiçosas. Aí a inteligência vem para prejudicar. Então, o nosso cérebro tem uma tendência a ser preguiçoso, tem uma tendência a não querer sair da zona de conforto. Mas quando tu desenvolve o pensamento crítico, tu também desenvolve uma camada que protege essa vontade de ficar na zona de conforto. E começa a arriscar mais. E aí tu te torna protagonista. Tenho 4 perguntas aqui dos mentorados, que eu vou responder elas agora, que eu acho que conecta diretamente com o nosso primeiro episódio do De Fora da Rota. Que isso aqui vai virar um manual do mundo para a gente lidar com as situações e interpretar da melhor maneira. Como eventos como a Gramado Summit, em outros momentos, tu aí me escutando, me assistindo, pode ser que tua profissão seja nutricionista, possa ser design, possa ser arquiteto, não sei. Pense, não faz sentido eu ir num evento como esse. É só tecnologia. Não. Nós temos que aprender a entender a importância de eventos como esse, que tem o propósito de pensar realmente o futuro da humanidade. E a Roberta perguntou para mim, olha que interessante. O textinho da Roberta tá assim, ó. A minha questão é um pouco de primeira opção, tá? De que formas eu posso usar a IA como um instrumento que potencialize a minha autenticidade e meu posicionamento sem condicionar meu conteúdo? A Roberta, antes mesmo de assistir o De Fora com Rota, já tá, assim, extremamente alinhada, né? Olha só, Roberta e demais que estão assistindo, aqui vem o ponto importante. Hoje, eu fui em um stand, eu fui no stand do Google, tá? Da Google, né? E lá no stand, o Gemini, tá aí a inteligência artificial deles, eles criaram vários prompts e várias camadas dentro da inteligência artificial para que tu fique nela sempre. Desenvolvimento de imagem, desenvolvimento de vídeo, desenvolvimento do que tu quiser. Tem tudo, tá? Só que qual é o ponto que lá na Google eu consegui analisar? Tudo vai ser tu contra a tua preguiça. O que eu quero dizer? Tinha uma competição lá na Google, que eu participei, inclusive, só que foi um processo meio injusto, porque eu participei com 2 adolescentes e o Pablo ali. E aí nós tínhamos, eu acabei ganhando, não porque eu sou competitivo, tá? Não, é pensamento crítico, eu acho. Mas a gente tinha que olhar uma imagem e descrever o prompt dela. Porque tudo na inteligência artificial é prompt. O que é o prompt? A descrição da ação que tu vai fazer ali. Resumidamente é isso. Tu vai chegar no ChatGPT, tu não pode simplesmente colocar me ajuda a fazer um conteúdo sobre ansiedade. Não. Tu tem que ser mais específico e deixar bem detalhado. Só que isso geralmente ativa uma coisinha em nós que é a preguiça. Tá? E aí a gente vai lá e bota, me dá conteúdo sobre ansiedade. Que é o que a grande maioria leiga faz quando pega uma IA. Eu quero me dar uma semana. Não, é uma semana de conteúdo. Ele vai te dar uma semana de conteúdo. Só que a IA ela vai se posicionar para um movimento amplo. Tu precisa ser bem específico na produção e no que tu quer. E aí tem vários exemplos de prompt que tu pode buscar para se inspirar, não copiar. Tu tem que utilizar a IA como um bom assistente, mas lembrando que ele também, assim como ele é um assistente sênior, né, um excelente profissional com muita experiência e busca ativa, também é um assistente júnior, aquele que está começando, que tu precisa explicar tudo, porque senão vai dar problema. O podcast é meu, né? Então eu vou falar, vai dar merda. A Priscila, por exemplo, trouxe aqui para nós.
A Priscila já vai pro caminho. Eu juro que os mentorados eles não assistiram antes, tá? Mas pessoalmente eu utilizo a IA como um assistente e tenho me forçado a realizar trabalhos mais criativos e críticos, por exemplo. Então o meu questionamento seria de como podemos utilizar a IA sem perder o nosso potencial humano. Quais são os limites? Isso é muito importante, porque vai variar de profissão para profissão. O limite vai ser ao entorno da nossa autocrítica e da nossa análise de até onde nós queremos utilizar a inteligência artificial, a forma que a gente vai utilizar ela. Se é como um assistente, pensa numa pessoa trabalhando do teu lado. Ela vai estar contigo na hora da tua cama lá, na hora de estar deitado? Vai estar contigo na hora do teu lazer? Tu precisa usar ela nos horários específicos. O Claude, que é uma IA que cresceu muito e hoje consegue competir com o ChatGPT, ele utiliza seus tokens ali de geração de inteligência, mas é muito mais efetivo que o chat, hoje já é considerado hoje o público da inovação já utiliza muito mais ele, inclusive, do que o ChatGPT, mas a vantagem dele é que ele limita os tokens. O que isso significa? Chega um determinado momento, mesmo tu pagando, que ele vai limitar o acesso. Para que aí eu sou leigo, eu posso fugir aqui da resposta certa, mas eu vejo que isso é importante, além da inteligência funcionar da melhor maneira, a gente limitar o uso dela. Porque o ChatGPT, por exemplo, tu vai fundo e vai ao infinito e além. Eu tenho certeza que se tu seguir na mesma conversa durante horas ali, não vai estar mais passando nada que faça sentido. Vai estar uma coisa esquizofrênica. Porque vai, em palavras psicológicas, vai estressando a inteligência artificial e, consequentemente, ali os tokens vão ficando mais soltos e, cara, o conteúdo vai variando. Se sobrecarrega assim o servidor, então não tem o que fazer. Então, posso estar utilizando palavras. Talvez eu esteja errando na expressão, como eu estou explicando, mas eu acredito que fica fácil entendimento para todo público. Porque isso é uma coisa que é muito importante e foi falada bastante na Gramado Summit. A gente tem que popularizar também esse conhecimento. Não dá para a gente utilizar uma linguagem muito a fundo. A gente tem que buscar maneiras de fazer com que todo mundo compreenda. Ainda mais para conseguir utilizar da melhor maneira essas IAs. A Pamela trouxe para nós, aí já uma pergunta para mim como psicólogo. Ela diz assim, Pablo, como psicólogo, que limite tu acha que pode diferenciar quem está usando IA para crescer, trabalhar, estudar ou qualquer coisa útil, de quem está usando IA no modo vício? E aí nós vamos ter que entender, né, o que ela quer dizer com modo vício, e obviamente tipo, que papel higiênico eu uso que é o melhor, sabe? E quanto é 1 mais 1? É para essas coisas que ela tá querendo dizer. A IA ela tem que ser usada como um assistente para tudo. É um assistente, tá? A questão é que vai ter muita gente que vai utilizar ela de maneira fútil. Isso é gasto de água, viu, gente? Isso é gasto de água. Mas assim, nosso papel aqui, o papel do de fora da rota, por exemplo, é redução de danos. Quanto mais pessoas compreenderem como utilizar a IA, a gente não vai depender apenas do cloud ali para limitar o uso. Nós vamos aprender a limitar. E aí se fala numa futura regulamentação da inteligência artificial. Tem um episódio, eu não vou conseguir explicar direito, mas a Anthropic, que é a criadora do cloud, desenvolveu, se eu não me engano, um avanço, né, em algumas das suas inteligências artificiais que eles bloquearam o acesso que seria público por tendência a ela desenvolver uma inteligência tão eficaz que poderia prejudicar empresas gigantes. Ou empresas pequenas também. Então é muito interessante que a IA ela vai se potencializar cada vez mais. Cada vez mais. E a nossa tendência é ficar cada vez mais dependente, assim como a gente ficou do celular. Então aprender a utilizar o celular é uma necessidade, assim como aprender o tempo de tela nas redes sociais, assim como o tempo de tela para a IA. Então o controle vai ter que ser realmente fatiado para tudo isso.
Por exemplo, eu mesmo, hoje em dia, eu tenho muitas mensagens no WhatsApp, mas eu não respondo todas na hora. Não tem como eu responder na hora. E eu botei isso pra mim, porque o WhatsApp, né, um aplicativo de mensagem instantânea, te obriga a ir lá e responder na hora. Eu trato o meu WhatsApp como um e-mail. Assim que possível eu respondo. Então isso me dá um limite. E aí tu percebe, Pamela, e todos que estão nos escutando e assistindo, que esse limite é necessário, só que é um limite que nós temos que construir para garantir o nosso próprio protagonismo. E por último, e não menos importante, nós temos a pergunta da Thaís. Onde é mais comum se sabotar utilizando IA? Aquela linha tênue entre usar ela como auxílio X versus ela virar a essência, né? Se conecta muito nas coisas que eu tava falando e nas coisas que eu aprendi na Gramado Summit. O apelo que a Gramado Summit trouxe de o profissional autônomo ficar cada vez mais individualizado mesmo. Tu buscar o teu diferencial vai ser exigir da inteligência artificial um pensamento mais elaborado. Não permitir e não aceitar respostas fáceis. Porque tem momentos, aí para não parecer que eu tô só xingando o ChatGPT, mas várias inteligências artificiais, se tu ficar falando com elas um determinado tempo, tu vai achar que tu é um gênio. Um gênio. E talvez tu seja, e tá tudo bem. Mas pensa comigo. A nossa geração, ela tá tão sozinha em determinados momentos que ela aceita e permite que o seu ego aceite ser vangloriado por uma IA. E aí não sai mais dela. E aí começa um efeito dopaminérgico que aconteceu com o Reels e com o TikTok, essa explosão que a gente fica olhando muito rápido, de a gente buscar uma dopamina rápida. Um efeito, ai meu Deus, nossa, só o chat me valida. Ao ponto de eu já escutar em clínica, em vários momentos, pessoas que conversam com o chat quase como um ponto terapêutico. E isso é perigoso, porque, por exemplo, volto à frase do Marcos, né? A diferença, a máquina não tem alma. Tu tem que botar pra fora e com outra pessoa, porque isso dá validação. Tu tira de ti. E quando tu te isola na máquina, tu tá só alimentando um vício. Só que tu precisa aprender a conviver com ela. Então, assim como as redes sociais, assim como o celular, assim como outros processos que aconteceram ao longo dos anos e outras gerações foram se adaptando, a IA, ela precisa ter um entendimento adaptativo para onde nós vamos. Uma regulação, talvez, mas um controle nosso acima de tudo. O resumo do primeiro de fora da rota é isso. O manual para sobreviver e lidar com a IA é aprender a controlar o nosso limite, aprender a gente utilizar ela de uma maneira crítica ao ponto de criar o nosso conteúdo, a nossa vida de uma maneira mais autoral, sem depender dela, buscando mais o nosso protagonismo e tratando ela como um super assistente que é sênior para buscar o conteúdo, produzir o conteúdo, mas é júnior para decodificar esse conteúdo. E se a gente não perceber que ele é júnior, a gente vai cair em respostas rasas. E aí a gente vai olhar para mais um conteúdo na rede social de algum colega, algum amigo ou talvez o teu e vai perceber e vai comentar que aquele conteúdo é só de inteligência artificial. É raso. Porque hoje em dia, até antes da inteligência artificial, era só dar um Google e a gente já tinha todo o acesso à informação. O acesso à informação está cada vez mais amplo e, ao mesmo tempo, está exigindo cada vez mais um dinamismo. E aí a gente fica louco. A ansiedade vai a 1000 e eu tenho que entender tudo. Só que quanto mais eu fico tentando trazer o amplo, mais eu deixo de ser específico. Mais eu deixo de entregar o meu ouro, de me mostrar quem eu sou. E eu fico cada vez menos
interessante. E eu fico cada vez mais automático e, consequentemente, eu não agrego ao mundo, eu não consigo empreender, porque empreender é sobre gerar impacto, não é sobre ganhar dinheiro. Quando tu entender que tu gera impacto, aí tu vai conseguir ganhar o dinheiro corretamente. Esse é o papel que o ser humano tem que fazer hoje. E que eu volto a dizer, escute o podcast do Luciano Potter com o Marcos Rossi, eu acho muito bom. Busca o conteúdo que teve na Gramado Summit, eu acho muito bom. Foi uma experiência incrível, que conecta muito a primeira pauta do De Fora da Rota, né? IA versus o ser humano. E eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para um dos dois, os quais eu acabei de citar, a resposta e a força e a crença seria de que precisamos acreditar na humanidade. Mas, acima de tudo, o profissional autônomo precisa aprender que ele tem que se diferenciar do mercado. Não apenas dar um check barato ali e dizer, eu tô aqui em silêncio. Uma última reflexão é, pense assim, se tu tá participando de um evento, tu tem que dar a tua cara a tapa, tu tem que fazer uma pergunta que chame a atenção. Pensa que aquele palestrante ali que tu tá assistindo, com 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, como tu quiser, é o cara que pode mudar a tua vida. É aquele grande investidor que tu sempre quis conhecer. Só que tu só vai ter uma oportunidade para conhecer ele. Vai ser fazendo uma pergunta certeira. A vida é assim. A gente tem que sempre buscar o nosso pensamento crítico. E aí, enquanto ele está palestrando, tu tem que prestar atenção e pensar na pergunta certa. Se tu fizer a pergunta certa, tu te torna uma pessoa interessante. Não te permita ser mais do mesmo ou genérico. Busque perguntas interessantes. É isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro De Fora da Rota. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, joga nas redes sociais. Esse é um produto nosso do Rota 196, a minha mentoria, que prepara, auxilia, transforma, potencializa profissionais autônomos, onde a gente trabalha realmente o crescimento do indivíduo. Não é uma mentoria copy-cola, é uma mentoria que a gente busca o ouro daquela pessoa ali. E aí sim, ela constrói seu método com base no nosso. Isso é inspiração, não é cópia. Vamos pra cima, gente. Até mais. Até o próximo episódio.